Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, vontade e forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar teu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus está no meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz. Boa noite, graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos aqui mais uma vez, reunidos juntamente com você e a sua família nessa célula familiar, nessa célula apostólica. Quero, nesse momento, convidar você para que unidos nós possamos estar nos voltando para adorar, para louvar, para glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso, juntamente com a sua família, juntamente aí dentro do seu lar, você que levantou esse altar. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração e depois a nossa apóstola vai estar ministrando louvor. E faça desse momento realmente um momento de adoração, de louvor, que a nossa adoração, nosso louvor possa chegar até o trono da glória de Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar agora, Pai. Mais uma vez, nós, a tua igreja, teu povo, as famílias, os lares, nós estamos reunidos no teu nome, Senhor Jesus, e nós queremos te pedir, Senhor, que nesse momento, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Eu sei que a tua presença é real, é verdadeira dentro desta casa, dentro deste lar, que o Senhor vai nos abençoar nesse momento que estamos aqui reunidos como família. Uma família, Deus, a nossa família, a família dos nossos irmãos, para que somos a tua família, a família desse Deus vivo, desse Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. E nós estamos aqui para te louvar, para te adorar e compartilhar uma palavra, Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos por mais um dia de vida. Sim. Nós te agradecemos por esta família. Nós te agradecemos pela vida do teu servo, da tua serva. Sim. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade e oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos louvar o Senhor. Aí na sua casa você pode levantar sua voz, cantar, adorar. É um momento de louvor ao nosso Deus. Depois nós vamos ouvir a palavra, mas agora é momento de adorar. Amém? Oh, glória.
plano pra salvar, um pacto pra selar. Se você puder, cante bem alto aí, vamos adorar o Senhor. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele me exultou. Aleluia. Alto do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez Tudo que Ele fez foi obedecer ao plano que Deus escreveu. minha vida, clareia. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Pra salvar, pra selar, silêncio do céu. Oh, glória. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele me exultou. Alto do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez Tudo que Ele fez foi obedecer. Plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Aleluia! Me libertou. Teu sangue, Senhor. Teu sangue tem grande valor, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, seja adorado, louvado, engrandecido o teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. O nosso louvor chegue à tua presença com aromas suaves, Senhor. Aleluia, Que o Deus. Senhor receba a nossa adoração. Recebe, Diga Senhor, a palavras de nossa louvores adoração, ao Senhor. Deus. Você Aleluia, pode dizer Deus. uma palavra de louvor. Glórias a ti, O mais Deus. profundo do seu coração, adore ao Senhor. É momento de adoração, amados. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus Santo,
Deus. Mostra a tua graça, fruto do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, glória a Deus. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos faz os pecados, que nos traz restauração. Antes de lermos a palavra, primeiro eu quero dizer boa noite, graça e paz, povo do avivamento, você que está nos ouvindo. E lembrar a todos que nós temos o caderno de oração. Se você tiver um pedido de oração, você escreve aí para a gente estar anotando e no final nós vamos estar orando por você, pela sua família. Domingo na igreja nós lemos alguns nomes, faltou todos os nomes, porque eram muitos nomes, então nós estamos citando o nome por famílias. Mas se você tiver um pedido muito específico, mande para a gente que a gente vai estar orando no final. Tá bom? Glória a Deus. Agora nós vamos ler a palavra, porque nós vamos meditar na palavra como nós estamos fazendo todas as semanas, quartas-feiras nós estamos compartilhando juntos a palavra. E eu queria que, se você puder aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Quero ler 2 versículos só da palavra, do livro de Êxodo, capítulo 12.
Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 26 e o verso 27. Ô, glória. Tá bom? Abra aí sua Bíblia. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Quero que você fique bem atento. Vou estar compartilhando junto com o apóstolo, como nós estamos fazendo todas as quarta-feiras. Eu dou uma introdução e depois ele dá o segmento, tá bom? Êxodo capítulo 12, do verso 26 e 27, está escrito assim na palavra: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossas casas. Olha que lindo, vou ler de novo, quero ler novamente. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Vós respondereis, é o sacrifício, diga aí na sua casa, é o sacrifício da Páscoa. É o sacrifício da Páscoa. Repita, o sacrifício da Páscoa. O sacrifício da Páscoa. Então diz assim, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Diga, e livrou as nossas casas. E livrou as nossas casas. Amém? Então guarde essa palavra. Nós vamos compartilhar hoje sobre um tema bem legal, é a Páscoa. Vamos falar da Páscoa. Nós estamos, não sei se vocês estão lembrando, mas nós estamos nessa semana, na Semana Santa. Né? Todas as semanas são santas, mas essa nós estamos na Semana Santa especificamente porque é a semana da Páscoa, sexta-feira, nós dizemos, sempre nós falamos sexta-feira santa, da Paixão, sexta-feira da Paixão, né? Domingo de Páscoa, e então nós vamos estar falando sobre isso, tá? Uma das festas mais tradicionais do cristianismo é a Páscoa. Essa festa, por sua vez, não é originária do cristianismo, e sim do judaísmo. Por quê? Apesar de ser uma festa muito importante para os cristãos, mas ela é uma festa que foi originada pelos hebreus, né? A Páscoa judaica é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu. Então a Páscoa ela está relacionada à libertação do povo hebreu. Foi quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Nós vamos estar entendendo isso. A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessah. Você pode dizer isso? Pessah. A Páscoa ela é conhecida pelos judeus como Pessah, porque é uma palavra do hebraico que significa passagem. A Páscoa é comemorada pelos judeus, também é uma das suas festas religiosas mais importantes, assim como é a Páscoa para os cristãos. A Páscoa judaica é celebrada de acordo com o calendário próprio dos judeus. Tá? Vão observando isso aí que eu estou passando mais informação e depois a gente vai compartilhando em cima. A Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan, pelo fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus, enquanto eles eram escravos no Egito, aconteceu no dia 14 e 15 de Nissan, há cerca de 350 anos. Essas informações são importantíssimas para nós. A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito, esses originários de Abraão. Então aqui nós vamos parar um pouquinho para entender melhor sobre a questão da Páscoa, né? Os hebreus eles são originários de Abraão e a Bíblia diz que eles se estabeleceram em Canaã. Estavam morando em Canaã, mas de repente a Bíblia diz que veio uma fome, uma seca naquela cidade e os hebreus todos migraram para o Egito. Eles foram morar no Egito. É engraçado aqui a gente observar, né? Eles estavam passando fome, passando a seca, passando por momentos difíceis. Eles achavam que saindo da cidade de Canaã e indo para o Egito, talvez eles esperavam uma vida melhor.
Mas de acordo com a palavra de Deus, quando eles chegaram lá no Egito, Faraó fez desse povo um povo escravo. Então eles se tornaram escravos lá no Egito. Por causa da falta de alimento, por causa da seca, eles foram para o Egito e acabaram sendo escravos. A libertação dos hebreus foi realizada por Moisés logo após a 10ª praga no Egito, segundo a narrativa judaica. Então, como que aconteceu a libertação desse povo? Nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles estavam lá no Egito como escravos e eles clamaram a Deus. Eles estavam no sofrimento e eles clamaram. Olha aí algo muito importante, né? Eles clamaram a Deus. A Bíblia diz que eles buscaram o Senhor, eles pediram socorro ao Senhor. E a Bíblia levanta Moisés e manda Moisés ir lá no Egito para libertar o povo de Deus daquele lugar. Eles foram libertos por Moisés. A Páscoa judaica aconteceu pouco antes da 10ª praga. Então a libertação deles foi após a 10ª praga, mas a Páscoa aconteceu antes da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu no Egito, matou todos os primogênitos daquela terra. Nossa, todos os primogênitos? Aqui nós vamos observar. Só não foram todos porque Deus deu uma direção, que nós vamos entender aqui mais na frente. Pelo fato deles estarem sofrendo, Deus foi lá, usou Moisés, mandou Moisés falar com o Faraó. O Faraó não queria deixar o povo de Deus sair do Egito, não queria libertar o povo de Deus. Então Deus foi agindo de forma que Faraó pudesse libertar o povo de Deus. Como o Faraó endurecia o coração, a Bíblia diz que Deus foi mandando pragas. 1ª, 2ª, 3ª, até a 10ª praga. E a 10ª praga, irmãos, a Bíblia diz que seria a morte de todos os primogênitos. O anjo da morte iria passar lá no Egito e como sinal de que era Deus falando e que Faraó não queria ouvir, Deus disse que iriam morrer todos os primogênitos. Mas para isso, Deus deu uma direção para o seu povo. Deus deu uma direção através de Moisés para o seu povo. E aqui eu quero dizer que qualquer situação que nós estivermos passando, Deus sempre tem direção para nossas vidas. Deus tem sempre uma saída para nós. E a Bíblia diz então que Deus deu direção para Moisés, como que eles deveriam agir, para que quando o anjo da morte passasse lá no Egito, o povo de Deus não fosse atingido. E eu quero dizer para você que em qualquer situação que você estiver passando, Deus tem uma saída para a sua vida, amém? Deus tem uma saída para nós. Então a Páscoa judaica, ela aconteceu depois da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu no Egito, matou os primogênitos. O anjo da morte só não passou pela casa daqueles que haviam seguido as ordens de Deus, realizando a festa da forma conforme havia sido ordenada. Passando o anjo, aquelas pessoas passariam o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Após a 10ª praga, os hebreus foram libertos da escravidão e autorizados a retornarem para Canaã. Então nós vamos entender aqui como que os judeus celebraram a Páscoa. Como foi que eles celebraram? Primeira coisa que eles tinham que fazer, quando Deus deu uma direção através de Moisés, Deus foi dizendo, olha, como vocês têm que fazer? Primeira coisa que eles tinham que fazer. A primeira Páscoa foi celebrada pelos judeus ainda no período do cativeiro no Egito. E é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira. Primeira coisa, os hebreus sacrificaram um cordeiro de 1 ano no dia 14 de Nissan. Então a direção de Deus foi essa. Vão pegar um cordeiro e vão sacrificar, né? Então diz assim, ó, é um cordeiro sem mácula, sem defeito. De 1 ano. De 1 ano. Olha as características desse cordeiro. Não poderia ser qualquer cordeiro, né? As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Quando Deus dá a direção, Ele também dá os detalhes. Porque diz, né? Os hebreus sacrificaram um cordeiro sem defeito, de 1 ano, no dia 14 de Nissan. A outra coisa, ó, um cordeiro sem defeito de 1 ano.
e a forma que esse cordeiro deveria ser preparado. Nós precisamos entender isso. O animal foi assado inteiro. Assado inteiro e então consumido. O que foi consumido, o que não foi consumido foi queimado. Olha, irmãos, como Deus é um Deus de detalhe. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai dar direção para o meu povo. Aqueles que obedecerem a direção que eu vou dar, quando o anjo da morte passar, não vai atingi-los. Aqui, irmãos, nós vemos que é muito importante nós obedecermos a direção que Deus dá. E Deus foi dando os detalhes. Um cordeiro de 1 ano sem defeito. Deus disse a data, o dia que ia acontecer esse sacrifício desse cordeiro. Ele disse que o animal tinha que ser assado. Ele não disse, vai ser cozido. Não, ele disse, o animal precisa ser assado. Não é para comer nada cru, é para comer assado. O resto que sobrar vai ter que ser queimado. Então Deus foi dando os detalhes. Os hebreus também consumiram pão sem fermento e ervas amargas. Então, além do cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, eles tinham que assar aquele cordeiro, e também a direção de Deus é que os hebreus também consumissem pão sem fermentos e ervas amargas. Aí Deus disse, o sangue do animal vai ser utilizado para marcar os umbrais das portas, ou umbrais da residência dos judeus. O Senhor disse, olha Moisés, você manda o povo assar o cordeiro, vão se reunir nas casas, vão comer o cordeiro assado, mas o sangue eles vão separar, porque esse sangue vai ser passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, que olhar para aquela casa, o anjo da morte vai passar longe. Então que o sangue de Jesus esteja na sua casa, na sua família, para quando vier dificuldade passar bem longe de você, amém? Então, a comemoração da Páscoa, conforme posterior tradução dos judeus, estendeu-se por 7 dias, nos quais o consumo de alimento com fermento era e continua terminantemente proibido. Essa festa é conhecida como Festa dos Pães Asmos. Então, a festa da Páscoa é conhecida como a Festa dos Pães Asmos. No tempo antigo, a Páscoa era utilizada pelos hebreus para contarem sobre Jeová para as crianças. Então, a Páscoa, nós lemos um texto aqui no começo, quando diz assim, quando seus filhos perguntarem, que rito é esse? Aí vocês vão responder. Foi isso que nós lemos na Bíblia? Vocês vão responder, é o sacrifício que foi feito lá. Então, eles usavam a Páscoa, os hebreus usavam a festa da Páscoa, também eles utilizavam para contar para as crianças o que tinha acontecido para os seus filhos e falar sobre Deus para as crianças. Muito importante, né? Coisa linda. E muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O vinho não fermentado também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Então, para mim concluir a minha parte, diz assim, como os judeus comemoram a Páscoa hoje. Isso aqui é muito importante para nós. A Páscoa judaica, em determinados anos, pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã. Mas o significado das duas se difere. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, que possibilitou a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã, que é a nossa Páscoa, ela relembra o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Glória. Enquanto os hebreus, a Páscoa lembra para eles a saída deles lá do Egito, a libertação deles do Egito, a Páscoa cristã para nós, ela representa
a morte de Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e a sua ressurreição, isto é, a passagem da morte para a vida. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A passagem judaica, a Páscoa judaica é inaugurada com o Seder. Seder. S-E-D. Isso é, um jantar no qual as famílias judaicas reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. Então, a Páscoa judaica ela é inaugurada com esse jantar, né? Um jantar, eles fazem um jantar, se reúnem e eles relembram e celebram a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Haggadah, que é um livro que contém a história da libertação dos hebreus, e o consumo de alimentos, cada qual com a sua ordem específica. O Seder é tão relevante na história judaica que a última ceia, momento marcante da história da vida de Cristo, foi celebrada durante um desses jantares típicos do Pessah. Então, essa é a minha parte. Eu espero que vocês tenham entendido o significado da Páscoa, e aí o nosso apóstolo vai dar continuidade. Amém. Lembrando, né, estamos na Semana da Páscoa, conhecida como a Semana Santa. Próxima sexta-feira conhecida como a Sexta-feira da Paixão, por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e no domingo da ressurreição. Então aí você ouviu a narrativa da nossa apóstola, falando como é que Deus, né? Foi Deus que criou a Páscoa, essa festa da Páscoa, com o objetivo de fazer com que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu se lembrasse quando eles eram escravos no Egito e a provisão de libertação que Deus proveu através da última praga, quando foi a morte dos primogênitos do povo do Egito, quando Deus deu um livramento para as famílias de Israel, porque Deus sempre vai trazer livramento para nós e para a sua casa, para a nossa família. Se você crê, diga amém. Né? E a gente vê que Deus deu toda uma orientação, que enquanto eles eram escravos, antes de acontecer a 10ª praga, Deus deu uma orientação, eles mataram ali o cordeiro, sacrificaram, passaram o sangue, né? E aquelas casas, aquelas famílias então tinham uma marca de libertação, uma marca de proteção que eu e você também temos. Amém. Diga glória a Deus se você crê nisso. Por isso que a Páscoa é muito importante, né? Então, foi exatamente antes da Páscoa, ali quando você lê as narrativas bíblicas do Evangelho, Jesus, antes da Páscoa, Jesus comemorava, ia para a festa da Páscoa, né? Para aquela semana dos pães asmos, depois que acontecia aquela Páscoa, e quando as famílias se reuniam, e depois mais uma semana que era proibido o fermento, e tinha toda aquela festa para comemorar a saída do povo de Israel do Egito. Antes mesmo de acontecer, Jesus já anunciava que ele ia morrer, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele ia ser sacrificado lá na cruz do Calvário por nós. Então, ele já falava, olha, quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim, diz em João 12, 27 a 32. Então, queridos, prestem atenção, foi muito importante, nós estamos nessa semana, e por incrível que pareça, tudo isso que aconteceu, que está acontecendo conosco aí, estamos nessa semana da Páscoa, inclusive a Páscoa judaica começa hoje, coincidiu, né, de estar começando hoje. Então, nos faz lembrar o sacrifício de Jesus Cristo, esse profundo acontecimento da crucificação, ocorreu no dia 14 do primeiro mês do calendário de Deus, o mesmo dia em que Deus tinha dado a direção ali em Levítico 25, 35, para que os cordeiros da Páscoa, eles eram sacrificados. Então, naquele dia que Jesus foi traído e foi levado à cruz do Calvário, você lembra que ele celebrou a Páscoa, né? E ele estava ali. Então, naquele mesmo dia em que todos os hebreus, os israelitas, estavam comemorando a Páscoa e sacrificaram, de acordo com a orientação bíblica de Levítico, a ordem de Levítico, né, o cordeiro, nesse mesmo dia, ali, mais tarde, né, aconteceu a crucificação.
E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios 5:7, ele fala, dizendo assim à igreja de Corinto: olha, Cristo, ele é a nossa Páscoa que foi crucificado por nós. Olha que importante nós valorizarmos esses dias, lembrarmos do sacrifício de Jesus. Domingo passado nós tivemos a celebração da ceia do Senhor, né? Então, Deus estava sempre mostrando ao povo judeu, como a pastora apóstola falou, da lembrança de comemorar, como até hoje eles comemoram, aqueles hebreus, judeus que não são messiânicos, que não acreditam ainda na vida de Jesus, que estão esperando ainda a vinda do Messias, eles continuam comemorando a Páscoa da maneira antiga, como no livro de Levítico, debaixo da ordenação de Moisés. Já os cristãos messiânicos, aqueles que acreditam, os judeus messiânicos que acreditam em Jesus como Messias, eles já comemoram junto com a gente também e creem que Jesus é a nossa Páscoa, como disse o apóstolo Paulo. Então, o que é? Nós lemos ali, a apóstola leu, que é muito interessante: este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, em vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo, como está em Êxodo 12:14, né? E mais tarde os escritores bíblicos explicaram que a observância anual da Páscoa simbolizava a Cristo. Oh, glória a Deus, né? E Paulo refere-se falando que Jesus é a nossa Páscoa. E no Evangelho de João registra quando João Batista reconheceu Jesus, Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então aquele animal, aquele cordeiro de um ano, que não tinha nenhum defeito, podia estar doente, não podia ter nenhum defeito, ele na realidade ele representava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, né? Que tira os nossos pecados, o sacrifício pelas nossas falhas. Amém? A palavra de Deus em Hebreu diz que Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus e ele fez um sacrifício perfeito em nosso favor. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Enquanto o simbolismo, o significado da Páscoa judaica relembra o poder de Deus tirando o seu povo da escravidão do Egito, o sacrifício de Jesus nos lembra que ele foi um sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos libertar do poder do pecado. Oh, aleluia, né? Ele perdoa os nossos pecados, para nos libertar do poder do pecado e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. A pergunta é: por que Jesus teve que morrer naquele dia que o povo judeu estava celebrando a Páscoa, apóstola? Por que era importante Jesus morrer naquele dia que os hebreus, os judeus estavam comemorando a Páscoa, né? Está entendendo? No primeiro mês do ano do calendário judaico, que era Nissan, no dia 14, enquanto todos já estavam celebrando a Páscoa, Jesus inclusive já tinha reunido os seus discípulos, né? E foi ali que ele instituiu a ceia do Senhor também. E por que ele teve que morrer naquele dia, né? É que o nosso Salvador teve que morrer porque essa era a única maneira pelo qual Deus poderia perdoar os nossos pecados. Oh, glória, né? Então a gente lembra que Jesus morreu por mim e por você. Você pode dar glória a Deus a isso, né? Que Jesus foi o Cordeiro perfeito, sem mácula. Por que ele morreu? Ele morreu por mim e por você. É a única maneira que Deus encontrou para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque a Bíblia diz que o pecado viola a lei, o pecado nos faz inimigo de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. Né? Então Cristo, ele viveu uma vida perfeita, como o imaculado Cordeiro de Deus, substituiu a sua morte pela nossa. Você sabia? Era eu e você que deveríamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar. E de fato a sua morte era a única substituição possível. Somente ele poderia nos substituir. E nós louvamos a Deus por isso, né? O seu sacrifício tornou-se o pagamento de nossos pecados. Oh, glória a Deus, né? Ele morreu por nós para podermos compartilhar eternamente a vida com ele. Portanto, de agora em diante, nós não podemos viver de acordo com os nossos desejos. Oh, aleluia! Porque nós fomos remidos, nós fomos perdoados, nós fomos comprados pelo alto preço, né? É um preço de sangue. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Isso é tremendo. Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Olha o que diz a palavra, nós não somos mais de nós mesmos, porque fostes comprado por um alto preço. Que preço foi esse? O preço do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então hoje nós temos uma marca também, assim como aquelas famílias, elas espargiram o sangue do Cordeiro, que simbolizava, que apontava, prenunciava Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, assim também nós temos a marca da promessa. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Então a Páscoa do Antigo Testamento prenunciou a crucificação de Cristo. Então na próxima sexta-feira a gente vai relembrar que foi aquela sexta-feira em que Jesus ele foi traído por Judas, mas já estava tudo preparado nos céus, porque era o plano de Deus para a minha e para a sua redenção. Que coisa linda, né, apóstola, né? O projeto de Deus, o plano de Deus para nossas vidas, né? Então, no Novo Testamento é o memorial dessa crucificação. Quando celebramos, nós proclamamos a morte do Senhor até a sua vinda. Lembra que nós ouvimos isso ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né, do 23 em diante, que é para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus até que ele veio. Para ir finalizando, assim como a Páscoa judaica faz o povo lembrar do poder de Deus se manifestando para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, 430 anos de escravidão, quais os benefícios do sacrifício de Jesus para nossas vidas? Perdão dos nossos pecados. Oh, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, a graça de Deus se renova a cada dia em nosso favor. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer iniquidade. Isso é tremendo. Amém? Não tem pecado que o sacrifício de Jesus não possa nos perdoar, que o sangue de Jesus não possa nos perdoar. Então a coisa mais maravilhosa, apóstola, é que nós temos acesso a Deus, essa liberdade de estarmos diante de Deus, e Deus, quando Ele olha para mim, para você ou para nós, Ele vê a marca do sangue de Jesus que foi derramado, o sacrifício de Jesus, e nos vê como homens e mulheres perdoados e santos. Aleluia. Não pelos nossos méritos, nós não somos santos pelo nosso mérito, nós somos santos porque nós cremos, nós confessamos os nossos pecados e nós acreditamos no perdão dos nossos pecados, né? Então nós somos livres do poder do pecado. A palavra de Deus em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por si mesmo, entregou-se a si mesmo por mim. Olha que coisa maravilhosa. É interessante a gente observar. Isso. Enquanto você vai falando aí, eu vou refletindo aqui, irmãos, a gente precisa refletir sobre isso. Que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele está sempre propondo algo para nos livrar, né? Assim como Ele fez lá no Egito, né? Providenciou, deu a estratégia, a direção, para ser embolado aquele cordeiro, para passar o sangue nos umbrais da porta. Ele fez com que o seu filho morresse, derramasse o sangue para nos purificar. Isso é tremendo. Isso. Então, além do perdão dos nossos pecados, né? A palavra de Deus diz também que nele nós temos a vida eterna. Isso é tremendo. É maravilhoso. Nós sabemos que nós temos um futuro. Sabemos que todos nós vamos morrer, mas existe uma vida prometida chamada vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, é poderoso. Uma coisa que nós estamos vivendo tudo isso aqui por causa desse Covid-19, do coronavírus, né? Tudo isso, essa pandemia, tudo isso que veio nos apegou de surpresa, mudando nossas rotinas, nossos hábitos, desafiando agora a nossa fé, para nos lembrar que um dos benefícios do sacrifício de Jesus, agora na semana da Páscoa, lembrar do sacrifício de Jesus, do benefício é que nós temos uma aliança com Ele. Isso é uma coisa muito importante, nós temos aliançado com Ele. Imagina você ter uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que hoje a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus para você nesse tempo de crise, de dificuldade, é para você não ter nenhum temor? Né? Nós não tenhamos medo. Nós somos precavidos, lógico. Nós não estamos tentando a Deus,
Mas uma coisa nós sabemos, nós temos uma aliança de proteção, uma aliança de perdão dos nossos pecados, uma aliança com esse Deus que tem promessas para proteger a mim, a você e toda a sua família. Você pode dizer amém aí na sua casa? Então diga assim comigo, repita bem alto: eu tenho uma aliança com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho uma aliança com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que nós somos nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, que coisa tremenda, somente pelo poder do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos pessoas diferentes, nova criatura. Lembra quem você era antes de conhecer Jesus? Lembra quem você era, o que você fazia? Agora você tem Jesus, você aceitou Jesus Cristo, aceitou o sacrifício de Jesus, amém? E agora você é uma nova criatura, você é totalmente diferente, e nós louvamos a Deus por causa disso, de sermos uma nova criatura. Uma coisa também, nesse tempo nós temos falado, hein? Nós cremos no Deus que nos cura. Diante dessa pandemia, diante dessa ameaça de sermos contagiados, mas nós temos que acreditar que se porventura formos contagiados, nós temos um Deus que Ele vai cuidar da nossa saúde, porque Ele é o médico dos médicos. Nós temos uma promessa em 1 Pedro 2,24, que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, sobre si, ali no madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados, e então pudéssemos viver para a justiça de Deus, e por intermédio e por meio das suas pisaduras, diz a palavra de Deus, nós somos curados. Oh, aleluia! Então, nós temos uma promessa de cura, é um benefício. A coisa mais importante, assim como aquele sacrifício do Cordeiro de Deus ali no Egito, que criou a Páscoa, né, para os judeus e para nós também, somos cristãos. A palavra de Deus diz que nós temos promessa de família, de salvação de família, da nossa família. Assim como aquele sacrifício libertou aquelas famílias, o povo de Deus, da morte, do poder da morte, assim também nesse tempo nós acreditamos que o sacrifício de Jesus Cristo nessa semana da Páscoa nos faz lembrar que estamos debaixo de uma promessa também, que esse mesmo sacrifício tem poder para salvar não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família, de acordo com Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha que promessa tremenda, né? Então não é uma promessa só individual. Toda a nossa casa, toda a nossa família. Por isso que nós estamos aqui nessa célula familiar, reunido com a sua família, porque nós cremos que é muito importante nós estarmos nessa comunhão. Não podemos estar juntos, mas estamos unidos pela mesma fé, de acreditarmos nessa palavra, nesse tempo. Como é importante você ter levantado um altar para Deus na sua casa, na sua família. Como é importante você tirar esse tempo aqui. Agora que você está aí nos assistindo nessa live, nessa célula familiar, comigo, o apóstolo Augusto, com a Antônia, a apóstola Antônia, da comunidade Batistel Betel, nós louvamos a Deus pela sua vida e que essa semana, que hoje à noite, nas suas orações, você agradeça a Deus. Obrigado, Deus. Estamos na semana da Páscoa, que nos vai lembrar o sacrifício do teu filho, o teu plano para nós. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados, porque o teu sangue nos lava, nos purifica de toda iniquidade, né? Então, só lembrando que nós continuamos pegando o seu nome aí no livro da oração. Nós louvamos a Deus pela irmã do Luciano Barreto, que essa semana nos comunicou, entrou em contato, que houve uma perda, né? A mãe dele faleceu, mas a irmã dele também foi contagiada, mas foi internada. E no dia 28, e agora domingo passado, ela já teve alta, curada dessa pandemia do coronavírus. Nós louvamos a Deus. Ela pediu a oração semana passada? Na semana passada, foi. Cristina, né? Creio que sim. Então, é a irmã do Luciano. E temos crido, né, no poder da oração. Nós estamos orando meia-noite, levantando um clamor por você, pela sua família. Então, é um tempo de nós orarmos e colocarmos o nosso nome para que o povo de Deus possa interceder por nós, porque muito pode na sua eficácia a oração do justo. Então você que está em casa, já coloca aí, coloca o meu nome, diga o seu nome, o nome da minha família, que nós vamos estar orando pela sua família, levantando o clamor toda meia-noite,
nós estamos dobrando nossos joelhos, uma corrente de oração, estamos clamando a Deus pelo seu socorro, pela sua ajuda. Então é pela ajuda de Deus para a sua família. Lembra do que nós acabamos de ministrar. A Páscoa relembra o sacrifício de Jesus, nós temos promessa. Amém? Sexta-feira, na Rede da Família, você vai poder assistir através da live de novo, do culto online, e nós vamos estar falando do sacrifício, da importância, mais uma vez, do sacrifício de Jesus na sexta-feira, quando Jesus foi traído ali no jardim do Getsemane, e teve todo aquele processo, né, até a crucificação. E nós então vamos ministrar nessa sexta-feira, apóstolo, a palavra de cura, palavra de libertação novamente. Eu creio que milagres vão alcançar você que vai estar na sua casa nos assistindo. Se você crê, diga glória a Deus. Eu creio. Porque eu sei que você que está me assistindo precisa de um milagre, de um socorro nesses dias. E a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus tem um milagre, tem uma bênção para você nessa semana da Páscoa, amém? Então sexta-feira, a partir das 20 horas, você vai estar novamente conectado conosco através do Face da comunidade Batista El Betel, e nós vamos estar dando continuidade à celebração da Páscoa, que nos faz lembrar o sacrifício, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero, nesse momento, vou colocar o seu nome, você que está pedindo oração. Se eu não citar o seu nome, não fique triste. No momento lá da oração da meia-noite, nós citamos cada nome, nós lembramos de você. Como a apóstola falou, já tem bastante pedido de oração, fica complicado a gente ficar repetindo o seu nome, mas o seu nome está no caderno da oração. E nós estamos levantando um clamor. Eu quero pedir para você que está aí, que precisa de um milagre, que precisa de um socorro nesse momento, que tem algo que você precisa de Deus, de um socorro, de uma provisão, de um cuidado, seja em qualquer área que for na sua família, com um filho, um problema de doença, de enfermidade, de necessidade pessoal. Nós temos um Deus que cuida de nós, do Salmo 23, que Ele é o Senhor, que é o nosso pastor, que não vai nos deixar faltar nada. Amém? Eu quero orar por você, quero unir a minha fé, a fé da apóstola agora, e nós vamos nos unir em oração agora. Meu Deus. Sim, meu Deus. Segura na mão do teu irmão, se você tiver com a sua esposa, com seus filhos aí, faz uma corrente, vamos fazer uma corrente. Escute a oração, vamos fazer uma oração de concordância, você vai concordar nessa oração conosco aí na sua casa. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé. Meu Deus, tem pessoas, tem irmãos, tem queridos pedindo oração nesse momento, Deus. Sim, sim. Meu Deus, nós estamos anotando, meu Deus, no caderno de oração para levantar um clamor, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, lá na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar do poder da escravidão, do pecado, para transformar a nossa vida, para nos dar socorro, para nos curar. Eu quero nessa noite, Deus, apresentar esta família. Nós estamos numa célula familiar. Meu Deus, as famílias levantaram um altar para o Senhor dentro das suas casas, nos seus lares. Isso é tremendo. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai operar nesses dias em que estamos vivendo por causa da pandemia do coronavírus. Eu acredito, Deus, que nesses dias nós vamos viver o sobrenatural dentro dos nossos lares, livramento, provisão, cuidado. Eu sei, meu Deus, porque o Senhor é esse Deus que morreu por nós lá na cruz do Calvário, que pagou um alto preço por nós. O Senhor pagou um alto preço, o Senhor morreu em nosso lugar, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, para nos curar de qualquer enfermidade, de qualquer doença, porque em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Então nós clamamos assim, como ali no Egito, no tempo que o povo de Israel estava escravizado e aquele cordeiro foi sacrificado, e o sangue daquele cordeiro sem mácula foi espargido nas casas para trazer livramento. Assim também nessa noite eu clamo pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, que está espargido sobre a minha vida, da minha família, da sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a tua casa. Eu sei que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto lá na cruz
do Calvário está espargido nos umbrais da tua casa, o espírito de Aleluia. morte, a praga não vai se achegar, nenhuma peste se chegará à tua casa, como diz a palavra que é prometida, Senhor. Senhor, e nós oramos por esta família, Deus. Aleluia. Restaura, renova, entra com a tua provisão, Sim. com saúde, cura e abençoa poderosamente a oração que nós Aleluia. fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Diga comigo, nada além do sangue. nada além do sangue. Esse foi o louvor que nós cantamos hoje. E nada além do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso Verdade. para nos purificar, para nos proteger, para nos guardar. Amém? O sangue derramado por nós. Amém? Então que Deus abençoe você, sua família. Sexta-feira nós vamos estar juntos novamente. Quero só dizer obrigado, Senhor, por tudo. Tem algum nome específico de oração? Tem pedido de A oração? Suzy está pedindo pelo Iago, que ela levou ele no médico, que ele não para de tossir, mas não está melhorando nem com o medicamento. E a Sirlene está pedindo pelo cunhado Cláudio, que está com suspeita de Covid-19. Meu Deus. Vamos estar Vamos estar orando. orando por ele no nosso caderno de oração. Suzy, nós vamos estar orando pelo Iago, minha filha. Pode ter certeza que nós vamos cobrir ele de oração. Cláudio também, cunhado da Sirlene. Né? Nós vamos estar cobrindo eles de oração. Com certeza vai acontecer um milagre. Nós acreditamos, amém? E nós vamos encerrar essa célula familiar. Eu vou pedir para que a apóstola ministre, né, a bênção apostólica. Então, estenda tuas mãos Sim, aí Deus. e vamos agradecer a Deus. Pai, alcança, meu Deus, a vida do Iago, alcança a vida do Cláudio. Senhor, nós estamos assumindo o compromisso de Aleluia, orar Deus. por eles, meu Deus, na oração de meia-noite. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está agindo, porque a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá. Quem impedirá, né? Então, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.